Saudações a todos, que o Espírito Santo nos acompanhe na meditação da sua palavra, palavra que ele inspirou a São João, que São João redigiu para nós a partir da sua experiência pessoal com Jesus Cristo, seu mestre, a partir da sua experiência também com a comunidade joanina, que buscava viver no momento difícil a sua vida cristã nova, vida nova em Cristo Jesus. Que esse mesmo Espírito Santo nos ajude a perceber o conteúdo das palavras de João e também na nossa leitura pessoal, a perceber mais do que a gente estuda, mais do que a gente lê, pela inspiração do próprio Espírito, que faz tudo com suavidade. Vamos continuar a leitura, estamos lendo de forma meditativa o texto de João agora, depois de termos passado por essa primeira parte com algumas explicações gerais. Vamos ao capítulo 4 do Evangelho. Então, no capítulo 3, que terminamos, esta grande conversa com Nicodemos, sempre um fato, um discurso longo. Na conversa, no meio da conversa, há uma inserção, que é o último testemunho de João Batista. Precisa que ele cresça e eu diminua. E aí, São João nos leva para o ambiente dos samaritanos. Então, nós percebemos que João vai colocando pessoas e situações que mostram o histórico da comunidade joanina. Há samaritanos nessa comunidade, e o Evangelho, há até quem diga este Evangelho é um Evangelho para os samaritanos. O Evangelho tem esta presença samaritana, seja pela temática, seja pela menção dos samaritanos, como neste capítulo 4. Então, começando a leitura do capítulo 4, ele diz assim, o evangelista: quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, isso que apareceu lá no capítulo 3, a discussão, discípulos de João, discípulos de Jesus. Então, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais do que João, um parênteses do evangelista, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos, pode ser a anotação de alguém depois, porque lá no capítulo 3, no testemunho de João, se dizia que Jesus veio com os discípulos para o território da Judeia, permaneceu ali com eles e batizava. Então, se disse que Jesus batizava. Aqui há uma correção. Ainda que, de fato, Jesus mesmo não batizasse, mas os seus discípulos. Então, são afirmações daquele tempo que chegam até nós. Então, Jesus deixou a Judeia e retornou à Galileia. Algo aqui por trás, né, os fariseus ficaram sabendo que ele estava fazendo muitos discípulos, estão na Judeia, que havia muitos batismos do lado de Jesus. Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia. Assim está, deixou a Judeia e retornou à Galileia. Por quê? Fez muitos discípulos, não quer confusão naquela hora, com muita gente em volta dele. A outra perspectiva, a Galileia tem a sua importância no quadro geográfico da evangelização. Bom, então estamos diante de um fato, narrado, anotado por São João. Então, nessa ida para a Galileia, o que pode ser também um modo de João dizer que Jesus passou pela Samaria, então nessa ida para a Galileia, era preciso passar pela Samaria. Judeia está aqui, Samaria aqui, Galileia lá. Então, da Judeia para a Galileia, você passa
pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar. Sicar, Sichem, Nablus, são os nomes da cidade. Hoje em dia é chamada de Nablus, que é o nome que os árabes conservam. O nome bíblico, Siquém, Sichem ou Sicar, nesta versão grega, Sicar. Então ele chega a Sicar, perto da região que Jacó tinha dado a seu filho José. Então estamos no ambiente de José do Egito, Jacó, Sicar, Siquém, o espaço que Jacó tinha dado a José, ali se achava a fonte de Jacó, o poço de Jacó. Então, historicamente, havia lá um poço que Jacó tinha organizado, providenciado para o rebanho. A região era mais desértica, mas o poço estava lá e Jesus chegou àquele lugar. E o poço está lá, porque o poço é um buraco profundo, está lá, ninguém enterrou este espaço. Você pode visitar, apenas tem um mosteiro ortodoxo que está por cima do poço. Então, ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte, era por volta da hora sexta, quer dizer, meio-dia, por aí. Estava andando a pé, sentou-se, é hora de descansar um pouco, tomar uma água. Então a gente tem que, se você vai lá, for lá hoje em dia, vai entrar dentro do mosteiro dos ortodoxos, o poço lá está fechado, mas você pode, 40 metros, pode tirar a água, etc. Naquele tempo, imagine um espaço aberto. Não é? Espaço aberto, as pessoas chegam e se senta ali à beira do poço. Então aí uma mulher da Samaria chegou para tirar água. As pessoas vinham para buscar água. Jesus lhe disse, dá-me de beber. Então, cansado, sentou-se, a mulher chega. Por que ele pede de beber? Porque o poço é profundo. Consta que são 40 metros de profundidade. A água é boa, está lá no fundo, você tem que ter um balde com uma corda para tirar a água. Ele pede à samaritana, me dê um pouco d'água. Onde estão os discípulos? Os discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Sicar está ali, Jesus está sozinho. Diz-lhe então a samaritana, como sendo judeu, tu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Bom, sabemos disso pela história. Jesus lhe respondeu, se conhecesses, aí começa uma conversa no estilo de São João, aqueles discursos que ele vai desenvolvendo depois de narrar um fato. O fato, Jesus está no poço de Jacó e chega uma mulher para tirar água e os discípulos foram comprar alimento. Isto é o acontecimento. E aí vem a conversa que vai se desenvolvendo teologicamente num desenvolvimento elaborado pelo evangelista. Então Jesus responde para a samaritana, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, então você é que pediria e ele lhe daria água viva. Afirmação puramente teológica, mas que faz uma apresentação fantástica de Jesus, não? Você não sabe quem eu sou. Se você soubesse, você ia pedir água e eu lhe daria água viva. Água viva para nós tem um outro significado. Aqui, a água viva quer dizer uma água boa, uma água que mata a sede, uma água que perdura. Ela lhe disse, a resposta lógica, Jesus, sempre em São João é assim, um discurso de alto nível,
e as pessoas entendendo as coisas no nível da vida de cada dia. Eu lhe daria água viva. Senhor, nem sequer tens uma vasilha e o poço é profundo, de onde, pois, tiras essa água viva? Pergunta fantástica da mulher. O senhor não tem balde, como é que vai tirar água viva para me dar? Então, Jesus está num nível, a mulher está no outro, o que é o comum em todo o Evangelho de João. És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo, assim como seus filhos e seus animais? Então, esta pergunta da mulher é uma pergunta importante, porque ela demonstra uma segurança que a mulher tem e a posição que ela toma de superioridade em relação a Jesus Cristo. Já encontramos isso quando Natanael, no capítulo 1, vendo Jesus, né, já tinha dito a Filipe, de Nazaré sai alguma coisa que preste? Então, a superioridade de Natanael em relação àquele que vinha de Nazaré. Aqui, a mulher tem uma superioridade, ela tem uma segurança. A segurança de Natanael era conhecer a Bíblia. O Messias não vinha da Galileia, vinha da Judéia. Não vinha de Nazaré, vinha de Belém, segundo a profecia de Miqueias. E ele conhecia. Essa era a segurança dele. Qual é a segurança da samaritana? O balde. Ela tem um balde. Jesus não tem. Ela pode tirar a água. Jesus não pode.